Este aqui também não, mas não é desenterrar o Ferreira do Mão, mas o mais grande o mais grande o Ferreira do Mão. Aqui está a senha das pessoas. Agora você encontraste. Olha, boa noite, muito obrigado pela presença em primeiro lugar. As coisas que são relacionadas com a cultura e com a história lutam sempre contra uma acomodação que há geral nas comunidades e a nossa, em que quase toda a gente é muito apreciadora de algum tipo de cultura. Muito pouca gente sai para apreciar onde ela deve ser apreciada. Por isso é sempre valorizar as pessoas que aparecem. E é importante fazer aparecer o que tem a ver com a cultura, muito especialmente o que tem a ver com a nossa cultura. Isso aplica-se também ao que tem a ver com a nossa história. Porque a gente, quando faz estes pequenos momentos, para começar, mantém as coisas vivas em algum momento. Depois isto fica registado e vai espalhando uma palavra. Nunca se sabe o que é que a próxima geração terá de hábitos, mas pode ser uma geração que já venha com mais hábitos de cultura do que a minha geração veio, infelizmente. Mas, dizendo tudo isto, e começando de uma maneira um pouco sóbria, mas começar por dizer que o Sr. Vereador Paulo Lima da Câmara Municipal de Vinha, em representação da Câmara Municipal, ligou-me há coisa de 10 minutos a dizer que está com um filho doente, pedindo desculpa por não poder estar aqui. Eu estava ia fazer o lugar do professor Alan, que tem outro evento. Mas temos aqui pessoas que eu tenho de assinalar, de agradecer a presença e principalmente porque isto acontece muito, principalmente por causa deles. Eu vou começar por dizer aqui o Sr. Diretor do Museu de Arte do Heroísmo, o Dr. Paulo Bruno, a quem agradeço imensa disponibilidade de ter vindo. A gente, antes disto acontecer, tivemos umas 2 ou 3 conversas, porque isto envolve alguma logística, porque temos aqui uma peça que pertence ao Museu de Arte do Heroísmo e, como tal, é uma peça que exige sempre alguma segurança e alguma proteção e tem de se ter sempre algum cuidado com isso. É de ressalvar, e saliento só o trabalho que o Museu de Angra do Heroísmo faz na proteção da nossa cultura e da nossa história. Todos os museus
tem essa missão, isso é o que deve ser, mas o Museu de Angra faz isso muito bem e consegue fazer alguma ligação com as novas gerações e com o que vem aí para iluminar melhor as pessoas. Há muito pouco tempo estive presente no lançamento de um livro para crianças que aconteceu nas instalações do museu e acho que isso é algo mesmo digno de assinalar. O Museu de Angra não fica assim um elemento distante da população, mas é uma parte integrante e isso é muito bom. O Dr. Dionísio Sousa agradeço imenso. Vai hoje nos presentear com uma palestra sobre o Sr. Francisco Vieira Tosta e para começar, é sempre de enaltecer a presença dele em qualquer evento que nós tenhamos. De agradecer muito essa presença, porque ela merece qualquer evento. Agradeço imenso. A senhora Maria de Fátima Lourenço, eu olhei para ali, Maria de Fátima tem estado sempre na cabeça, mas Lourenço eu tenho de vez em quando, é a grande responsável pelo que está acontecendo aqui esta noite. A senhora Maria de Fátima Lourenço é a pessoa proprietária desta tela do Francisco Vieira Tosta, do Ângulo, e que a doou ao Museu de Angra do Heroísmo. E foi dela que partiu a ideia de esta tela vir aqui a uma mostra a São Sebastião. A ideia original era para ter sido durante as festas. A logística de colocar aqui uma peça durante as festas impossibilita a questão, porque não conseguimos ter segurança nenhuma e tem muita gente aqui durante as festas. Também não podia ser uma coisa de longa duração, sempre por causa da segurança, então surgiu a ideia, graças ao aconselhamento do Sr. Diretor, de fazermos uma palestra. Já agradeci nojentemente ao Dr. Dionísio, mas ao mesmo tempo mostrar o lado. Por isso, muito obrigado, Sr. Maria. Agradeço mesmo. Agradecer também às pessoas que nos cederam algumas das peças do Francisco Vieira Tosta que têm nas suas casas para podermos enfeitar aqui o espaço. A senhora é uma das pessoas que está ali e que nos emprestou esta fantástica pintura que está aqui atrás, o quadro que está ali, e ainda aquele trabalho em papel de repousado de chocolates que o Francisco Vieira Tosta fazia. Temos aqui uns trabalhos de outras pessoas, aquele é da senhora, aí faz o nome agora, Dildina, que tem também um papel de chocolates. Do lado de fora tem uma pequena bandeira proprietada do Roberto Tosta, ou do pai dele, não tenho certeza, mas nos emprestou. Também nos emprestou este bordão, que era o bordão do Francisco Vieira Tosta. Portanto, isto tudo que pusemos aqui foi com algum cuidado e tudo com significado. Chamar muita atenção para as duas bandeiras que estão nas duas paredes, porque são propriedade do Império na Vila de São Sebastião. Eles têm 3, na verdade, e aí há poucos anos mandaram restaurar este restauro, que, com quase tudo que se faz na vida, há quem ache bem, há quem ache mal, restauros de obras que são caras, como com certeza sabem, e isso para o Império foi um investimento grande. Mas, sinceramente, valeu a pena, porque neste momento eles têm três bandeiras que estão muito bem preservadas. Elas estão só para as guardarmos, porque o próprio Império não tem muitas condições, mas são uma pertença do Império, e podem usar sempre que quiserem, e serão mostradas quando for apropriado. Dito isto, obviamente não vou falar de Francisco Vieira Tosta, não compete a mim, nem eu tenho esse conhecimento. O pouco que eu sei dele é, no entanto, muita gente fala dele. Tem
muita pessoa aqui na Vila de São Sebastião conheceu o Francisco Vieira Toste, vimos aqui no quarto, e falam sempre dele como um grande artista. E isso é um grande artista aqui, assim conhecido na Vila de São Sebastião, porque ele, para as obras, sabia o que fazia. Dentro do estilo que ele usava, ele era bom, não era... Ele sabia pintar e sabia se exprimir. O que eu acho, eu nem sou crítico de arte, nem especialista na área, o que eu acho dele, ouvindo o que muitas pessoas me falam dele e vendo os muitos e variados tipos de trabalho que ele fazia, aquele era daqueles artistas que dava à sua arte parte de si, verdadeiramente. Ou seja, ele pintava a sua fé, pintava o que ele conhecia de si, da sua vida. Eu acho fantástico este quadro, com a igreja anterior ao restauro, que restaurou o gótico arcaizante, mas e com os dois aviões. Isto deve ter sido pintado na altura que a base teve o primeiro impacto aqui na ilha, que se começou a ver, e aquilo, no imaginário dele, aqueles aviões ficaram gravados e ele teve que os pôr ao pé da igreja, que era outra das coisas marcantes para ele. A temática religiosa é sempre muito forte nos trabalhos. Portanto, ele parece-me que ele era um pintor que tinha, um pintor e não só, mas um artista que tinha a sua arte fiel a quem ele próprio era. Isso nem sempre acontece com os artistas. Não é que seja mau aqueles que não fazem. Há grandes artistas que são muito diferentes do trabalho que fazem. Mas não era o caso do Francisco Vieira Toste, e que eu tive muita honra em ter esta pequena exposição, esta mostra, e agora vou passar a dar a palavra primeiro ao Sr. Diretor, se fizer. Eu não esperava ter de falar aqui, nem vou falar sobre o governo, mas quero publicamente agradecer a Maria Fátima Lourenço a generosidade, tornando-se ela benemérita do Museu de Angra do Heroísmo ao doar esta peça ao Museu de Angra. É uma peça excepcional, é um esse homo, ou também conhecido pelo Senhor da Cana Verde. É talvez uma das peças mais interessantes que eu conheço do Gango, e o Museu de Angra do Heroísmo enriqueceu a sua coleção, a sua pinacoteca com esta peça. Isso é um óleo sobre tela. Esta tela não é de origem, é uma tela que nós colocamos para ser exposta aqui, porque ele está guardado em reserva, embora já tenha sido divulgado nas redes sociais quando, por ocasião da pandemia, o museu teve de fechar as suas portas e nós enverdamos por uma comunicação com o público através das redes sociais. E uma das obras que foram divulgadas foi justamente esta, nessa ocasião. Por isso eu quero expressar aqui publicamente o meu agradecimento. O gosto de a conhecer pessoalmente, nós temos falado pelo telefone, mas nunca nos conhecemos pessoalmente, portanto para mim é um privilégio e um gosto ter esta oportunidade de agradecer pessoalmente. À Junta de Freguesia de São Sebastião também agradecer o empenho, porque assim também conseguimos concretizar este desejo da obra vir aqui, mas o museu não podia trazê-la para colocá-la na praça, tinha de ser uma instituição a acolher. Naturalmente o Dr. Dionísio Sousa que nos vai falar. Eu já antecipo um agradecimento, porque eu estou curioso de ouvir falar sobre este criador, este artista. Portanto, acho que vamos ter aqui um belíssimo serão. Eu permito-me só fazer aqui uma referência a este quadro, porque eu estava aqui a olhar, estava aqui a ouvir o Sr. Presidente da Junta a falar, e ele descodificou-me aqui a existência dos aviões. E eu estava aqui a pensar que igreja era esta. Eu estava a pensar se isso não era Santa Bárbara, etc. Mas é verdade, isso é aqui a Igreja de São Sebastião, antes do restauro pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, creio que na década de 60. E que depois já não era isto, etc. E isto, de facto, deve ter surgido num tempo em que esses aviões estiveram aqui, não propriamente da Guerra dos anos 70 e Yom Kippur, porque hoje em dia não, essa igreja já não seria assim.
Mas isso fez-me lembrar uma obra de um pintor açoriano, professor de Belas Artes da Universidade do Porto, que é Carlos Carreiro, que nos leva aqui a qualquer coisa que isto é há uma dimensão surrealista nisto. Estes aviões não estariam aqui nesta proximidade das torres, nem nada, mas é um surrealismo muito invulgar, que é um surrealismo naif. E isto é que é, quanto a mim, uma particularidade excepcional na obra de Mucanga. Cada vez mais os pintores, os criadores naif estão a ser apreciados, estão a ser muito bem cotados no mercado. Isto não quer dizer que os outros, aqueles que são académicos, não estejam, mas houve muito tempo em que não se dava valor aos pintores naifes. E cada vez mais está-se a apreciar, porque é como disse o Sr. Presidente da Junta, eles colocam na tela aquilo que têm dentro de si. Enquanto um académico tem a ciência do academismo para expressar as suas ideias. Ele não tem filtros. Ele coloca na tela, coloca no pano, é muito raro, pinturas em tecido, coloca aquilo que lhe vai na alma. Portanto, isto é uma obra, este conjunto, esta mostra, muito interessante. E a Junta de Freguesia, todos aqueles que estão aqui e que têm essas obras, estão de parabéns. Muito obrigado por me proporcionarem a mim esta ocasião. Já tem que o Dr. Dionísio, que eu estou curiosíssimo para ouvir. Contei a sua história, o Sr. sabe, e o Sr. Doutor também. Eu contei a história e acho que ela depois vai sair agora no jornal a minha história, porque, apesar de eu conhecia, não vou contar, mas eu conhecia o Sr. Francisco Blanc de criança, 8, 9 anos, pronto. E ao ler, e vão gostar, porque ela é bonita de se ler. E pronto, foi uma recordação que eu nunca mais me esqueci. Portanto, o que eu tenho a dizer é boa noite a todos, desculpem, ainda estou no blog. E, portanto, é uma honra estar presente neste evento de reconhecimento dos 49 anos de falecimento do pintor. E eu, como terceirense e filha de São Sebastião, é um orgulho fazer parte também desta homenagem, que é merecida ao nosso querido pintor. E o que eu digo é que as memórias que guardamos são as mais belas viagens que podemos fazer, recordar com carinho, com cheiro, em lugares, com pessoas, e pessoas estas que sempre nos fizeram bem. E lembro-me bem do dia também em que recebi a tela. E, portanto, foi um momento que nunca mais iria esquecer. E ficou-me marcado. E por ser tão precioso, decidi dar a conhecer a todas as pessoas que irão gostar de ver a tela pintada pelo nosso querido Francisco Blanc, e assim doeia ao Museu de Angra do Heroísmo. Portanto, é uma alegria ver o reconhecimento da nossa gente terceirense, pois foram eles que construímos as tradições, as memórias de um povo tão dedicado e habilidoso. É o que eu posso mais dizer, e pronto, e só tenho a agradecer ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, ao Sr. Presidente, ao Sr. Diretor do Museu de Angra do Heroísmo, ao Sr. Doutor Dionísio, e a todos aqui presentes por me proporcionarem este momento maravilhoso. Muito obrigada. E agora o Chico Mugango, mestre Mugango, mestre do risco, mestre Mugango, Mestre do risco e do sagrado. Ainda bem que o senhor sabe isso muito melhor do que eu. Faz a favor. Bem, eu estou meio preocupado porque perigosamente estou-me a transformar na pessoa mais importante desta sala, quando na realidade não sou. Eu apenas fui, e já agora lembraria só para pôr, digamos, uns pontos nos is em relação a alguma coisa que foi dita aqui. A restauração das bandeiras foi feita na sequência de uma iniciativa, por acaso,
mas enfim, nós somos instrumentos da história para as coisas mais inesperadas. Eu fui descobrir as bandeiras que estavam, digamos, religiosamente guardadas num saco de lixo, saco de certo para o lixo, mas servia para guardar as 3 bandeiras de Chico de Bugão. Eu, na altura, publiquei isto num jornal, isso veio na sequência de um número desse jornal, Boa Nova, que fazia um número especial sobre o Espírito Santo e tinha que entrar o Chico de Bugão, e então correia para freguesia atrás dos traços que ficassem na memória das pessoas sobre o Chico de Bugão. Entretanto, pedi a uma técnica, a doutora Marta Bertão, que fizesse um primeiro levantamento da situação dessas bandeiras para ver se havia a possibilidade de recuperar. Eu tenho por acaso este estudo, não me encontrei na semana, as bandeiras estavam num estado, digamos, sobretudo algumas, essa de São Sebastião, por exemplo, tinha um grande remendo em fita cola a tapar com um buraco. Depois, as bandeiras, quando chegou essa necessidade de tomar iniciativa para recuperar, dar um pedaço assim de entidade para entidade, passaram de império para a junta, creio que da junta voltaram para o império. Às tantas, um dos mordomos, o Lênio Cunha, pediu ao presidente da Câmara Municipal de Angra, o Dr. Alan Menezes, se tinha possibilidades financeiras de pagar a recuperação das bandeiras. E efetivamente isso aconteceu. Portanto, era só para, digamos, dar a cada uma dessas pessoas o lugar que efetivamente ocupam na história. Porque, portanto, eu apenas dei o pontapé de saída, fui padrinho deste jogo, mais nada, escrevi um artigo no jornal, depois transformei num livro e o meu papel ficou por aí. É um papel menor, no meio disso tudo tem esse papel, foi o gajo que deu o pontapé de saída, depois pronto, podia ter sido outras circunstâncias, reparam isso, porque eu queria publicar, fazer disso um tema para o jornal, e fiz, tem aqui então 2 números do jornal. Portanto, o Chico Bugão, aquilo que eu consegui saber na altura, e que está nessas páginas do jornal, não é muito, nem sequer a data do nascimento. Não consegui saber qual era a data do nascimento nem da morte. Digamos, só tinha 2 indicações sobre sobre a personalidade dele, tinha outras indicações, mas sobre o nascimento e a vida e a morte dele, que normalmente são coisas que são assinaladas e que ficam registradas, nem que não ficam na memória das pessoas. Eu lembro-me que andei à procura de pistas para perceber mais ou menos qual era o ano do nascimento, concluí que era 1900, mas não é 1900. Também duvido que seja 1891 que está ali, porque entretanto esta informação que vi da senhora Fátima Lourenço, que tem no seu Facebook, essas 2 datas, a data de nascimento, mas eu tentei confirmar nos assentos do batismo da Vila de São Sebastião e não encontrei nenhum Francisco. Por acaso, do ano 1821, há logo no princípio 2 Franciscas, mas Francisco não me apareceu nenhum. Por isso não pus ali o mês do nascimento, mas suponho que o ano talvez esteja certo, mas não consta dos assentos do batismo do ano 1921, nem 92, nem 93. Eu fui até 90, 91, 92, 93, que tem uns assentos de batismo que são, até dá gosto de lê-los, porque são escritos por um padre que foi vigário da vila nessa altura, durante 11 anos, que veio de Porto, teve aqui 11 anos para escrever para a Vila Franca, e é que redige os assentos de batismo desses 2 anos, 1891, 1892, mas não há por lá nenhum Francisco que seja mais tarde a Vieira Toste. Não há nenhum Francisco nos assentos de batismo, só está o primeiro nome, Francisco. Por acaso, nesses assentos de batismo, que são até quase, que se leem com gosto, porque são perfeitamente legíveis, a caligrafia é espantosa, até o nome Francisco, os nomes do batizante, que só tem o primeiro nome, vem em maiúsculas, bem destacado. Portanto, fiz essa tentativa para confirmar a data do nascimento, não consegui. A data da morte também não sei se ela está certa ou não, porque não existem os óbitos que têm acesso público
no Centro de Conhecimento dos Açores estavam até 1910 e pelos elementos que eu pude colher, o Francisco Bugango tinha 90 anos em 1974. Nesse ano fez uma exposição em Angra, entretanto ocorreu o 25 de Abril e o material da exposição ficou um pouco abandonado e foi... 25 de Abril. Foi um pouco abandonado e a doutora Marta Bertão e o doutor Orlando Bertão vieram a casa do Francisco Bugango trazer esse material da exposição algum tempo depois e ficaram espantados com a casa do Francisco Bugango porque era uma oficina em que ele tinha o fruto do seu trabalho nas paredes, ele reservava os originais e desenhavam nas paredes e aí eles descobriram que ele fazia riscos para uma casa de bordados em Angra. Sobre a personalidade, sobre a pessoa, além disso, há determinadas características que ele tinha. Por exemplo, ele tinha caprichos de artista. Por exemplo, não queria ser Bugango, não. Bugango não, Mugango. Isso a gente já pode comprovar. Eu não sei se vou usar essas imagens. Espera aí um pouco só. Portanto, é o Chico Bugango, o gosto dele, mas na designação popular é o Chico Bugango. Mugango é mais difícil de dizer, mas ele não ganhou muito a diferença porque eu na altura não fiz perguntas sobre qual seria a razão desse capricho. Eu tinha outros, por exemplo, não cortava o cabelo na vila, ia a pé para a praia e cortava o cabelo na vila da praia, porque não sei, o seu cabelo era na idade, enfim, já avançada, eram uns restos de cabeleira que ele usava com um corte a esconder provavelmente a calvície, mas muito liso, possivelmente com algum óleo que usava no cabelo. Mas, para além dessas características, não era... Isso tem escrito aí no jornal e depois fiz isso um livreco, também só 2 exemplares, na altura descobri a data deles, mas as pessoas não dão muita importância a coisas escritas, papéis escritos, só escrituras mesmo, como é que tem que são escrituras de terra, o resto é papel morto. Mas então, eu ia fazer abusivamente, talvez e perigosamente, porque eu não sou nem perito técnico de arte, nem menos artista, mas tem umas luzes de história da arte e de teoria da arte. E era com base nessas luzes que eu fui conquistar, penosamente aí em Lisboa, na Universidade de Lisboa, que eu me atrevi a fazer uma comparação da pintura do Chico Bugango com outro grande terceirense, que pintor de outras eras e de outras técnicas, que é o António da Costa. E aquilo que eu tinha primeiro, fiz como é que chama, um PowerPoint. É a primeira vez que eu levei 24 anos na Assembleia Regional a falar torto e a direito, mas nunca precisei de um adjutório para as minhas palavras. Mas como se tratava de pintura, atrevi-me a fazer esse PowerPoint. E agora, posso passar para a imagem seguinte. Portanto, aqui está um anúncio que o Chico Bugango publicou na União nos anos 50, na altura não tirei a data do jornal, mas nos anos 50, em que se pode ler: pintam-se bandeiras e estandartes para a Arraial de Vila Espírito Santo na oficina de Francisco Bugango. Era assim que ele se assinava. Portanto, Bugango não. Mas ele talvez, posso passar a imagem seguinte, ele talvez não se importasse, não gostava do Bugango. Essa imagem refere-se, digamos, ao título que, assim, um pouco à pressa, arranjámos para esta sessão amigável. Eu não estou a fazer nenhuma palestra, estou a falar com vocês. Quando vocês quiserem interromper, façam um pouco, têm plena liberdade para isso. Pode perceber ou pode não perceberam. Portanto, é o mestre do risco, dos tais desenhos que
depois as senhoras transformavam em bordados, e do sagrado, o seu tema é o sagrado, o Espírito Santo, o Senhor Santo Cristo. E isto é a descrição que vem do João Ilhéu, que na altura diz que ele tinha 90 anos e trabalhava ainda na sua oficina, que era a sua casa, e que tinha um altar sempre aberto, armado, sobre a cômoda no quarto de habita. Bizarramente, diz o João Ilhéu, era o tipo de apreciação que é de esperar, enfim, numa pessoa como João Ilhéu, ornado com pinturas parietais de género idêntico às suas bandeiras. E com isso passávamos para as bandeiras. Eu tenho ainda uma coisa antes disso. Tenho aqui apenas uma tentativa de mostrar o que é que pode ser a arte da pintura nas mãos do António da Costa. E para não perder muito tempo, nós temos aqui nessa pintura uma parede de tom amarelado e temos de um lado um mundo tal qual ele existe. Um mundo pictórico que vive de transpor para a pintura um tema que a realidade nos dá. Aqui temos aquilo que foi tradicional na pintura durante muitos séculos, que é a pintura ser uma imitação da natureza ou do ambiente. E do outro lado, não se vê aqui muito bem, um mundo que não tem nada a ver com a realidade que nos rodeia, tem a ver sim com a invenção pictórica, com a visão pictórica, ou seja, baseada em cores, que é um outro mundo que o artista cria ele próprio, sem necessidade de procurar um tema exterior. Esta visão da pintura é aquela que nasceu, apareceu nos finais do século XIX, na voz de um pintor que eu não tenho aí citado, mas que dizia: uma pintura, antes de ser a pintura de um cavalo ou de uma mulher nua, é uma superfície com as cores expostas segundo determinada ordem. Isso é que é a pintura. Não é algo que viva de um tema exterior às próprias cores. Isso é uma questão que eu desenvolvia aí longamente, porque, enfim, chegando à hora da teoria eu apareço, mas eu retirei isso e passamos já com essa dupla visão possível do mundo artístico, do mundo da pintura, dois mundos pictóricos, o que podemos chamar naturalismo e surrealismo, para abreviar. Portanto, coisas que ou saem totalmente transformadas em cor na superfície do quadro, ou então são copiadas da natureza. Podemos passar adiante, suponho que o Chico Bugalho não gostava de ser chamado Bugalho, mas houve quem chamasse não diretamente a ele, mas à pintura o pavão. Um pavão. E porquê um pavão? Posso passar ao quadro seguinte. É este escritor, que foi recentemente editado em Portugal, um comunista brasileiro, que diz, eu suponho, talvez vale a pena ler esse pequeno texto, é pequeno, são 6 linhas. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor das suas cores. É um luxo imperial. E vocês já acabaram de ver um luxo imperial, um leque majestoso. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas de água em que a luz se fragmenta como em prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. E daqui passa para a pintura em geral e diz que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz o seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Portanto, talvez esse nome de pavão coubesse. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Eu já estou a transformar isso numa palestra maçuda, mas se não se importam, aqui o que temos é uma pergunta feita depois dessa. Isso é depois de uma introdução teórica, aqui foi abreviada e nem sequer aparece. As bandeiras de Chico Bugalho são obras de arte,
temos um pavão ou um simples artesão? Que são coisas que têm a mesma origem, mas o artesão faz peças que têm utilidade, faz uma cadeira, faz uma enxada. O artista faz não tem utilidade imediata, é só para a contemplação. Isso basta ao artista e para ele se exprimir a si próprio. E depois vem as grandes perguntas, afinal uma obra de arte exprime alguma coisa, significa alguma coisa, transmite uma ideia, não transmite. Nós vamos entrar nessa discussão. Passamos já para a primeira das bandeiras em que eu faço a comparação com uma bandeira com um tema semelhante, do António da Costa. O que vocês veem aqui, esta é a celebração, é aquela que está ali ao fundo. Portanto, dispensava-se bem olhar para essa imagem, vocês olhem para trás e veem, se compararem com a menina da bandeira do António da Costa, veem logo uma diferença. No António da Costa nós temos um quadro com profundidade que nos traz algumas coisas mais importantes para o primeiro plano, que é uma perspectiva. Na bandeira do Bugango não temos essa perspectiva, temos um plano, uma superfície lisa em que as figuras se diferenciam pela sua dimensão. A figura, portanto, tem um ar agigantado. Isso vê-se melhor aí na figura do São Sebastião. Portanto, não há planos, há uma superfície mesmo plana, não há a ideia de profundidade, há sim a ideia de cores que estão espalhadas, de cores e desenhos e temas, porque essa pintura não dispensa os temas. E depois, aqui, este quadro, que ali está ao fundo, nesta figura, não tinha aqueles ornatos à volta, portanto, parece ter uma outra profundidade diferente com os ornatos. Os ornatos têm essa vantagem ou esse inconveniente. São, digamos, o suplemento que substitui a perspectiva que o artista Francisco Bugango não utiliza, ou por não conhecer, ou por deliberadamente prescindir dela. Os ornatos chamam-nos para o centro da pintura e é que nos substitui, digamos, a perspectiva que existe ali naquela bandeira, que nós, o que vemos em primeiro lugar, que é a menina da bandeira, foi o título que o próprio autor lhe deu, mas é mais realmente a bandeira da menina, porque a bandeira é que está no plano e é que nos dá o sentido do mito ou da função religiosa que está por detrás dessa figura, porque a menina só aparece num esboço branco, que é a cor utilizada para exprimir a pureza e a ingenuidade e a espontaneidade, mas o que é importante, o que é destacado é a bandeira. Passemos ao outro quadro, que é o quadro que falta aqui, não, que é só apenas o cálice, a custódia, com base uma vez nesse estilo, ocupa o centro e digamos, o que eu dizia há pouco, os ornatos que circundam servem para nós nos concentrarmos no centro e para não termos o que nos é transmitido aqui por essa imagem de António da Costa, que é a possibilidade de ter várias perspectivas, cada uma tem, digamos, o seu fundo próprio, e nós podemos separar, digamos, esses diferentes modelos de visão. Ali não, temos uma perspectiva única e temos, digamos, a tal ornamentação superabundante que é característico desse tipo de pintura, mas que nos convida também a olhar para o centro e a não ter a tentação de procurar alguma coisa para além do quadro. A bandeira seguinte é esta que aqui está.
do Mártir de São Sebastião, em que se vêem essas características. Eu pus ao lado desta bandeira o anjo, a caça do anjo do Da Costa, que é também uma figura isolada e que, por sinal, existe na Assembleia, é um dos quadros que existe na Assembleia Regional e que está até no percurso que leva à presidência da Assembleia, e pelo qual todas as pessoas que visitam a Assembleia passam por esse quadro. E eu perguntei, e sobre todos os outros quadros do António da Costa, há informação abundante. Sobre este ninguém faz comentários. Ninguém faz comentários sobre essa caça ao anjo. Eu é que, tanto adelantando-nos, olhando e passando por esse quadro, acabei por lhe encontrar essa significação, porque sei se a arte pictórica não exprime necessariamente uma ideia, mas transmite ou faz surgir alguma ideia, porque não são quaisquer cores espalhadas numa superfície, são obra de arte. É preciso de essa obra de arte nos tirar para fora do quadro e de levar para o ambiente que ela pretende criar. Se a obra de arte não conseguir isso, não é obra de arte. Esta do anjo é a minha interpretação, não tem nenhum valor técnico, está escrito nem angelismo, nem artificial humanização, é um anjo na sua solidão de ilhéu, as suas mãos abertas a um horizonte a cujas avantajadas asas de Ícaro nunca o levarão. É a minha interpretação pessoal, não tem valor nenhum técnico, mas isso corresponde realmente a uma fase em que o Da Costa se dedica a esses temas de caráter regional, e então essa caça ao anjo é para mim a tradução da solidão forçada dos náufragos angélicos que vivem nessas ilhas. E sobre o Chico bem essa comparação apressada, eu sei que isso não vai ter muita importância, dá-me a lembrar de uma história, duas histórias que não têm nada a ver com isso, mas por acaso li ontem de um prémio Nobel que às tantas recebe um telefonema de uma senhora entusiasmada que tinha lido um romance dele e descreve o romance, e ele percebe que ela fazia uma confusão e não era um romance dele, e convida-o para lhe fazer uma conferência sobre o romance, e ele aceita fazer a conferência, conta uma história que não tem nada a ver com o romance que tinha publicado, mas sempre com a ideia de que, bom, alguém vai remontar à assistência e dizer que esse afinal não é o romance que nós lemos. E foi dada a palavra à assistência, e não, e a assistência toda fechada, não, foi um magnífico livro, eu li do princípio ao fim e procedimento. Isso significa que esta função de tentar fazer pedagogia a esta hora e nessas circunstâncias é mais inútil do que vantajosa. Mas já agora ele mesmo chama a senhora que tinha convidado para o romancista, o escritor, ele tem um nome muito complicado, Elie Wiesel, é judeu, e conta a história de um rabino, padre, um pastor judeu, que precisou deslocar-se para uma paróquia diferente e contratou um carroceiro e fez parte da viagem na carroça. Depois chegaram a uma colina, a uma pequena ladeira que tinha um desligo, é uma cavalo muito frágil, não sei se o rabino empurrávamos o carro. E assim foi, empurraram o carro e passaram a ladeira e chegaram ao local a que ia o rabino presidir uma cerimónia, e eu disse ao professor, olha, desculpe que eu lhe diga, mas eu percebo perfeitamente o que é que você faz como transportador de pessoas, faz um negócio. Eu também percebo perfeitamente para onde é que vim convidado para uma cerimónia. O que não percebo é porque é que tivemos um cavalo. Portanto, isso significa que o papel que as pessoas desempenhar é semelhante a esse cavalo, perfeitamente dispensável, porque vai empurrar a carroça só você, e não eu. O que é que eu tinha mais a dizer? Isto, digamos, foi o trabalho com alguma superficialidade, com muito amadorismo, provavelmente, sem nenhuma fundamentação técnica precisa
nem sobretudo abundante, mas que eu tentei fazer não para valorizar o António da Costa, porque ele não precisa ser valorizado, mas para facilitar, porque nós identificamos melhor algo quando não olhamos diretamente uma coisa, mas olhamos por comparação com outra. Não interessa se a outra é mais perfeita, se é de outra escola, se tem de outras perspectivas, se tem mais riqueza, não interessa, mas essa outra serve-nos apenas de ponto de referência para perceber melhor aquilo que nos interessa. E passando adiante, essa conversa já vai longa, aqui está apenas uma comparação entre os dois estilos de pintura. O da Costa citava um outro pintor dizendo que a realidade tem muitas cortinas, arranca-se uma, mas há sempre outra, e isso levou o da Costa a trilhar vários caminhos da pintura, desde o surrealismo ao expressivismo, até o superrealismo, até àquela visão lírica, meio imaginação, meio tradição, com que ele balanceia sempre os seus quadros. A classificação do Chico Bugalho é mais fácil, já foi feita aqui. É uma pintura que recebeu o nome de naïf. Este naïf é a palavra francesa, que tem dois extremos, mas a minha coisa não tem. E ao naïve, que eu julgava que era um brasileirismo, mas não, os franceses também utilizam naïve, que significa espontâneo, ingênuo, primitivo ou instintivo. Isso em termos genéricos para definir as características dessa pintura, que mais à frente aqui não se vê, infelizmente. O tom foi mal escolhido, ou a parede que foi mal escolhida para o meu tom. Essa designação naïf aparece para as obras de um pintor chamado Henri Rousseau, que tem um quadro aí aqui ao lado, e que vocês veem tem as características da obra de Bugalho. As figuras são importantes no quadro, não por estarem projetadas numa perspectiva, mas por ocuparem o espaço quase todo do quadro, e o resto são ornatos. Por isso, as características dessa pintura dispensam a perspectiva, a tentativa de fazer da superfície plana de um quadro algo com 3 dimensões. Esses pintores, tal como o Chico Bugalho, dispensava isso, não sei se deliberadamente, não sei se por instintivamente. Autodidatismo, as pessoas, o que foi o Chico Bugalho, formou-se a si próprio, criou-se a si próprio como artista e como artesão. Tem originalidade e espontaneidade, não obedece a regras antecipadamente aprendidas no outro lado do papel e depois transpostas para a tela. É profissionalismo, ao contrário de que alguns tentaram, digamos, amesquinhar essa pintura, esse tipo de pintura, dizendo que era feito com amadores. Não, são profissionais, mas fazem isso com profissionalismo, prescindindo embora de alguns aspectos da formação escolar tradicional nessas áreas. E já agora, a propósito disso, e a propósito de risco, a primeira escola de arquitetura que existia em Portugal chamava-se Escola do Risco. Escola do Risco, em Lisboa, aí por 1500 e tal. Bom, caráter narrativo e figurativo, portanto, interessa aqui, o tema é importante. Quando eu dei o exemplo de uma pintura que vive só da cor e da sua distribuição numa superfície, prescinde da narração, prescinde do figurativo, outra vez não prescinde, transforma, como acontece, por exemplo, com a pintura de Picasso, não vem agora aqui, mas é um figurativo que transforma o real em geometria quase pura, em linhas quase puras. A referência por cores vivas, aqui nos quadros nota-se exatamente essa preferência. O restauro poupou essa preferência por cores vivas e até lhes deu mais força. A tendência ornamental, nós vemos este quadro, digamos, o suprassumo desta tendência, em que dá a impressão que o pintor
pintou primeiro os ornados e depois por cima pegou-lhe com o mártir de São Sebastião. A tendência ornamental é muito forte e muito viva, e a utilização como tema, como fonte de inspiração do universo do imaginário coletivo. Pode ser um imaginário popular, pode ser um imaginário religioso, mas são essas 8 características que permitem classificar e distinguir claramente essa pintura com a mesma legitimidade, com a mesma força de transmitir, ou de exprimir, ou de transmitir, ou de proporcionar uma visão que vá para além das simples cores ou do simples tema que o autor trata, e classificá-lo ao lado, classificar Francisco Gouguin, talvez tenha sido a única ousadia que eu cometi, que é comparar o Francisco Gouguin, e as características da sua pintura, com um outro pintor que é reconhecido como quem, digamos, pulou por todas as escolas da pintura moderna, como há pouco se disse. E com isso eu tinha deixado para o fim, não é por ter menos importância, mas é porque não se enquadra totalmente, tem algumas características dessas outras 3 bandeiras, mas aquela que existe também no Museu de Angra, e que está datada de 1937, possivelmente foi uma das primeiras que o mestre Mugan fez. Uma das outras tem uma data também, se calhar não é nenhuma dessas, que é de 1966. Portanto, essa tem, digamos, de uma forma talvez incipiente ainda, o culto da ornamentação. Aqui a ornamentação, digamos, está limitada ao limite superior adequado e ao limite inferior, portanto, que são uvas, curiosamente, digamos, parece-me uma interpretação muito abusiva. Um dos comentadores dessa pintura, que traz um dos seus livros sobre o Espírito Santo, diz que essas uvas são um momento de inspiração báquica de Baco, mas suponho que não direi que podia ser um louvor ao Chico Buarque, que conhecia essas figuras da mitologia greco-romana, mas não, as uvas aparecem em outras representações como símbolo da Eucaristia, suponho que é uma arca, agora não estou a lembrar, mas que tem para representar a consagração, as uvas, e de um lado e do outro lado o trigo. E as outras imagens, os outros ornatos, são também ornatos habituais na nossa pintura, que são chamados acantos, que são ou deformações ou transformações de uma planta grega, uma planta espinhosa. Finalmente, e não é por aqui, serve o last but not the least, chegamos ao Senhor Santo Cristo. Eu aqui ao lado tenho a comparação com o Santo Cristo dos Milagres de São Miguel, e suponho que a diferença é notória. Nós temos aqui uma profusão ornamental que quase que, quer dizer, celebra tanta majestade que quase abafa outro aspecto do Cristo sofredor. Na tradução pictórica de Gauguin, nós temos o Cristo sofredor traduzido com uma simplicidade muito grande, tem apenas o desenho de 4 ou 5 chagas que nós vemos no centro da imagem, e que são lágrimas, podemos dizer que são lágrimas de sangue, e a cana, que também serviu para o momento da flagelação. Tudo isso é enquadrado como algo que, com uma curva, como se fosse um sacrário, porque os sacrários habitualmente têm a nossa igreja também tinha, mas desapareceram com a reconstrução, e a ornamentação, digamos,
em que a majestade é traduzida de uma forma muito simples e o ecce homo sofredor também reduzido a traços ligeiros, mas que conseguem conjugar numa harmonia espontânea, simples, mas rica, mas significativa, aquilo que é a figura do ecce homo. Até a coroa de espinhos quase que desaparece sob a coroa da majestade que lhe está por trás. Portanto, julgo que aqui o Chico Bem conseguiu realmente um equilíbrio de composição e distribuição desses dois papéis do ecce homo. O que mais sofreu, e o sofrimento está traduzido, e o que mais majestade transmite no conjunto do quadro. E por aqui me fico, já usei mais a vossa paciência, e vocês podem perguntar afinal para que é que serviu esse animal, esse cavalo que nos veio dizer coisas que estão à vista de toda a gente. Não acrescentei nem tirei nada, apenas tentei que vissem com mais, como é que é dizer, não é preciso conhecimento específico, nem treino especial para perceber uma obra de arte, mas é preciso uma certa convivência e um certo sentido do contexto que está por trás da sua produção. E foi isso que eu tentei trazer aqui. Se vocês agora dispensam perfeitamente, podem dizer como ao Rabino, afinal, para que é que serviu o casal se vocês é que vão empurrar esta obra? Obrigado. Vamos por terminada a palestra. No entanto, aqui à saída temos ali um pequeno lembrete. Vou fazer ênfase na palavra pequeno, é só uma atençãozinha, mas é obrigado ao momento também, e de uma forma também de agradecer a vossa presença. Mas antes de passarmos ao lembrete, temos aqui essa grande responsável. Muito obrigado por terem vindo. Quem tiver obras do Chico Bugano, mestre, guarde-as, porque elas têm valor, elas são arte. Aquelas pessoas como a senhora Lina e outros que encontrei quando estive a fazer esta busca de objetos. Muito obrigado. Esta foi em 57. Em 57, esta. E aquela foi presente de casamento. Aquela em 66. Presente de casamento. Esta em 66 e esta também em 66, por acaso foi uma prenda que ele deu mesmo. Porque ele ia todos os dias à missa e todos os dias tomava um pequeno almoço na minha casa. E ele ia sempre de fato preto, de camisa branca, a imagem dele que eu vejo. Fato preto, camisa branca, o seu botão. Ele usava sempre aquele botão. E o Dionísio acabou de dizer, o Dionísio, desculpa. Senhora Lina! E ele tinha mesmo o cabelo daquela maneira. E usava-se brilhantina, não sei que as pessoas já ouviram falar em brilhantina que se punha no cabelo. E ele usava sempre aquela brilhantina no cabelo e ele tinha sempre o cabelinho assim às... E todos os anos, quando ele fazia os meus anos, ele dava-me sempre uma prenda. Que eu hoje tenho pena, porque ela não popular. É tal coisa que a gente não liga, os anos eram para mim de flores. Ou cor-de-rosa, ou uns líriozinhos. Eu e a senhora Maria Alzira, por acaso, postou as cópias dele e fazia igual, a tia da Dona Alice. E de maneira que era sempre prendas que ele fazia, era flores para dar. Todos os anos ele dava-me as flores. Também ia na nossa casa, a gente arrumava um presépio. E ele era uma pessoa, como era muito da minha casa, ele é que fazia, íamos lá ao presépio. A gente arranjava as leiras e pedras e coisas assim. Ele é que nos fazia... Mas todos os dias não estava na minha casa. E a roupinha era sempre fato preto e camisa branca. E o penteado era sempre o mesmo. E eu ia muito à casa dele. Ia muito, era um quarto que ele tinha, uma maçaria de pedra.
onde ele fazia a sua comida, tinha lá um forãozinho primo, onde ele usava, e as paredes dele, ao fundo da parede dele, da cama dele, tinha um anjo da guarda muito grande, com umas asas muito abertas, pintadas. A casa, as paredes, tinha uma janelinha muito pequenina, que a gente batia na janela para nos abrir a porta para a gente falar com ela. E comigo dizia, podes entrar, a porta está aberta. Está aberta. Era a conversa dele. Era uma pessoa que foi pena naquela altura. Na ter dado tanto a gente, claro, e para cá estava a olhar para os aviões. Tal e qual, ele deve ter imaginado que aqueles aviões, que foi na altura, foi em 45 que começou. Portanto, a imaginação dele é que a gente, quando é que via um avião, a gente nunca via aviões. Foi na altura que ele. Foi assim. Mas foi pena a gente não ter marcado mais. É verdade. Foi pena. Agora, se me permitem, só deixar aqui um desafio. Um desafio que ele nos deixa aqui de fazer a comparação entre a obra de Da Costa e a obra do Campo. É uma matéria para reflexão, para introspecção. Muito obrigado. Fotografias no banco. Não há uma única, não há uns presépios, não tem fotografias. Eu estava agora mesmo a ouvir aqui o Dionísio e estava a ver. Aquele homem assim à minha casa, todos os dias já saía de igreja, um pequeno almoço à minha casa, era café, um bocadinho de pão, mas nada. E pena, a gente até entrar na fotografia. É verdade. E com ele. Não há das festas de Espírito Santo, alguma que ele apareça aí no terreno. Nada. Ele fazia, ele há muitos anos houve teatro aqui, o primeiro teatro que o Padre Coelho fez, a promessa, não é esta, há muita promessa que o Padre Coelho fez. Ele é que fez os chapéus, tudo, os coletes que as pessoas usavam, é claro, mas isto depois. Os coletes eram todos com papel de chocolate, coisas que ele arranjava, era isso. E ele ajudava muito o Padre Coelho, quando o Padre Coelho pedia a ele fazia. E a gente aqui estamos a fazer também uma do Padre Coelho. Costumo dizer que a esperança é uma coisa a meter. Pode ser que apareça um dia deste uma fotografia. Pode ser. Ou da obra dele, dos presentes, porque esses são efêmeros, não estavam todos os anos. Com esta divulgação pode ser que alguém. Pode ser que alguém tenha. Olha, cá está fulano. Não vale ali o seu presidente da junta, então para mandar uma digitalização dentro do presente. É pena de facto a gente não ter mais as coisas. É verdade. Mas com isto, quem as guarda, quem guarda essas peças do Chico Buarque, quem guarda peças do Buarque, desculpe, eu te interromper, Guilherme, mas assim, aquelas estavam muito guardadas, enroladinhas, e há muito tempo, eu encontrei aquelas peças muito guardadinhas. Nunca tinha feito dinheiro. A minha filha chegou lá à casa, ela disse, vou levar, e disse assim, para onde? A Cristina, onde é que vais levar? Ela disse, vou para o colégio. E deu-lhe um senhor que trabalha com madeiras no colégio e ele vai-me fazer umas coisas. Mas ela fez-me uma surpresa. Ela, quando chegou a casa, eu estava encantada. Porque aqui estava tão dobradinho, estava tão com o mesmo poupadinho. Esta e aquela. E o senhor até uma altura não é nada especial, então uma coisa. Eu também lembro aquela igreja, e aqui o Josué também deve-se lembrar, o nosso Josué. Também se lembra, os dois Josués, este não sei, mas aquele lembra-se. A nossa igreja era aquela aqui. Não lembras da igreja daquela igreja era aqui, Paulo. E o Dionísio também se lembra. Sim. A gente somos mais novos, mas a gente lembra. Essa última parte é nova. Eu também. Não concordo. Muito bom, obrigado. Então, como tu ou como puser, aqueles que nem todos, não somos museus, nem podemos fazer o trabalho que o museu faz. Sim. Mas todos podemos fazer a nossa parte, porque a arte, qualquer obra de arte, tem ela a dimensão de ter, só existe enquanto for preservada. Porque quando tudo o restar for uma memória ou uma imagem digitalizada ou uma fotografia, já não é aquela obra de arte. Isso portanto é importante guardar. Guardem o Chico Buarque, guardem o Padre Coelho. O Padre Coelho tem que se fazer uma. Também tem que se fazer uma dele. Ao dia disso também tem que se fazer uma Padre Coelho. Levantaste para a minha mão. No fim, só um último agradecimento ao Sr. José Pereira Borges, que hoje, num dia que para ele era no horário complicado, que ele tirou o seu tempo e veio aqui para poder registrar isto aqui e a gente poder partilhar com outras pessoas. Muito obrigado. Obrigado a todos. O Gabriel está ali. Vocês
possível influência. A eternidade é nossa. Welcome to a world. The journey begins.